Boa noite a todos, os companheiros daí e daqui. Começar consignando o meu enorme e profundo agradecimento aos Cefés e aos demais organizadores desse encontro pela lembrança do meu nome, para estar numa mesa dirigida pela minha querida Elaine, compartilhando com a minha querida Marilda e com a minha já querida Rafaela, que é minha aluna no Rio, com o objetivo, de maneira muito sintética, muito rápida, trazer para vocês uma tentativa de abordar de maneira mais sistemática o significado do congresso que há 30 anos atrás reuniu companheiros do país inteiro, e que foi realizado aqui em São Paulo e que teve a significação de ter configurado o maior encontro em toda a história dos assistentes sociais brasileiros. À tarde eu tive a oportunidade de ouvir, vocês certamente ouviram todos aqueles depoimentos, alguns verdadeiramente emocionantes, não é? E agora eu vou propor um pouco mais de distanciamento, de calma, e uma visão, eu diria, recuada de 30 anos de história. E o meu objetivo aqui é um objetivo muito singelo, é tentar reconstituir as condições histórico-sociais que permitiram que vanguardas do serviço social fossem capazes de promover a mais significativa inflexão na história do serviço social brasileiro, aquela que se deu aqui em setembro de 1979, com impactos que se manifestam até hoje, que vincaram o serviço social nesse país, de forma que ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Eu quero começar dedicando a minha reflexão àqueles companheiros e aquelas companheiras que no remoto, já para a maioria de vocês que são muito jovens, no remoto 79, deram o passo que nos permitem estar aqui hoje. A eles, portanto, a minha homenagem, a minha gratidão, inclusive porque eu não estive aqui. Eu estava recém-chegado ao Brasil depois de anos de ausência involuntária e só peguei os impactos posteriores e positivos desse evento. Eu queria começar dizendo o seguinte: não se vai entender o significado do terceiro CBAS se nós não entendermos a ditadura brasileira. É impossível pensar o Congresso da Virada se não pensarmos a ditadura. E mais do que nunca, quando hoje surge uma literatura dita revisionista em face da ditadura, é preciso restabelecer a sua leitura e a sua interpretação rigorosos. Não é por acaso que os grandes jornalões da pior imprensa desse país querem hoje caracterizar a ditadura como dita branda. Então é preciso ser rigoroso na configuração do que foi a ditadura. O golpe cívico-militar de 1º de abril de 1964 não aconteceu por acaso. E nem pode ser explicado simplesmente pela conjuntura internacional da época. Como vocês sabem, vivia-se a Guerra Fria, os interesses do imperialismo norte-americano se viam contrariados em todos os quadrantes, iniciava-se a resistência no Vietnã, a Revolução Chinesa de 1949 se consolidava, o movimento independentista na Ásia e na África tomava rumos cada vez mais progressistas, e na América Latina o impacto da Revolução Cubana foi extremamente significativo. Os anos 1960 se abrem sob o signo de uma contra-revolução preventiva em escala mundial.
Ou seja, a resposta do sistema imperialista, capitaneada pelos Estados Unidos, foi tentar travar e reverter em todos os quadrantes os processos que se encaminhavam para a descolonização de África e Ásia e para a independência e a soberania nacional nos continentes asiático, africano e latino-americano. É só no marco dessa contra-revolução preventiva em escala mundial, patrocinada pelo imperialismo norte-americano, que é possível compreender o golpe cívico-militar do 1º de abril de 1964. É evidente que o golpe não se explica por fatores exógenos. O golpe não se explica pela pressão imperialista externa. Antes, essa pressão favorece vetores de força que estavam claramente demarcados na sociedade brasileira na década que precede o golpe. Ou seja, entre 1954, quando há uma verdadeira ruptura institucional com o suicídio de Getúlio, e o golpe de 64, há um conturbado período na vida política do país, mas onde, indiscutivelmente, as forças democráticas e populares avançaram, acumulando forças e propiciando a possibilidade da ruptura com o histórico padrão da política brasileira. Que histórico padrão é esse? Trata-se, em primeiro lugar, de promover a evicção da massa do povo, a exclusão da massa do povo dos mecanismos político-econômicos decisórios. Essa é a grande marca da história brasileira. Em segundo lugar, fazê-lo no âmbito de uma democracia de participação restringida. Nos 10 anos subsequentes a 1954, esse esquema torna-se inviável no Brasil pela precipitação das lutas sociais, pela própria dinâmica da economia brasileira e pelo que estava em jogo no plano internacional com a contra-revolução preventiva que eu já mencionei. O resultado é que, especialmente a partir de 1961, as lutas de classes no Brasil ganham uma enorme evidência e tornam-se extremamente agudas. A solução do 1º de abril de 64 representou uma grave derrota das forças democráticas e das forças populares. Fechou-se ali uma alternativa ao histórico processo político brasileiro de exclusão das grandes massas dos cenários decisivos. A ditadura instaurada em 64 atendia, sobretudo, a um bloco de interesses extremamente heterogêneo, que combinava setores da grande burguesia, setores de grandes proprietários rurais, a burocracia militar e, muito especialmente, os segmentos da sociedade brasileira que eram vinculados às grandes empresas imperialistas, nomeada, mas não exclusivamente, as empresas norte-americanas. Tratava-se de um bloco de forças extremamente heterogêneo, mas que foi capaz de galvanizar, foi capaz de hegemonizar setores da pequena burguesia tradicional urbana e mesmo alguns setores de camadas trabalhadoras. Configurava-se, portanto, um bloco sociopolítico que contribuiu na derrubada do governo constitucional de João Goulart, extremamente compósito e extremamente heterogêneo. A resultante disso é que foi impossível encontrar uma outra forma política para esse regime, senão a tutela militar. Nenhuma das frações que compunham esse bloco heterogêneo tinha condições e legitimidade para impor um representante seu ao conjunto da sociedade. Daí o apelo à tutela militar. A mim me parece importante chamar a atenção para a tutela militar. E por que isso? Porque é muito fácil caracterizar a ditadura como uma ditadura militar. Essa caracterização não é falsa,
mas ela encobre um elemento essencial, que, como vocês verão a seguir, é de absoluta importância para a gente compreender os dias atuais. O que é a caracterização do regime de 64 como ditadura militar, que parece algo muito radical, oculta a sua essência de classe? O regime implantado em 64 foi um regime que implicou uma ditadura burguesa. É preciso deixar isso muito claro. A corporação militar foi utilizada como o gato que tira as castanhas do fogo para o macaco. Então, desde o princípio, o eixo desse regime foi o favorecimento descarado da grande burguesia nativa e dos monopólios imperialistas. É evidente, portanto, que esse regime tinha que, a curto prazo, descontentar vários setores que originalmente o apoiaram. E é por isso que essa ditadura reacionária muda de composição e de caráter em 1968. E o marco é o AI-5, o ominoso, o tenebroso ato institucional número 5, de dezembro de 1968, que configura uma mudança qualitativa no interior da ditadura. A partir do AI-5, a ditadura assume claramente o corte de um regime que se utiliza do terror estatal. O que antes era uma ditadura reacionária, torna-se claramente um regime terrorista de Estado. E se compreende, esta era a única forma de evitar que o estreitamento das suas bases sociais comprometessem a sua função efetiva, que consistia em quê? Consistia em promover uma modernização da sociedade brasileira do ponto de vista do grande capital e dos interesses imperialistas, criando as condições institucionais e sociopolíticas aptas a promover uma nova integração subalterna e mais dependente da economia brasileira ao sistema capitalista internacional. Esse regime tinha que ser, portanto, um regime claramente antidemocrático. E mais, não apenas deveria explicitar o seu conteúdo antioperário e antipopular, mas ele tendia, inclusive, a utilizar o terrorismo estatal contra setores, inclusive de franjas burguesas. Por exemplo, o desaparecimento, entre aspas, em 1971, do deputado Rubens Paiva, do ex-deputado Rubens Paiva, é um exemplo cabal de que esse regime, com o seu aparelho de repressão, extrapolou os limites da classe operária e dos movimentos sociais populares. A partir de 1968, nós temos o que eu chamo de o apogeu do regime ditatorial. Esse apogeu vai se marcar até 1974. Entre 64 e 68, nós tivemos um movimento ascendente, mas com uma oposição que podia manifestar-se minimamente, a partir de 1968, com apoio na doutrina de segurança nacional, o regime instaurado em 64 toma claramente a face daquilo que, numa caracterização clássica, o professor Florestan Fernandes chamou de autocracia burguesa. Legitimava esse regime apenas uma coisa: os altos índices de desenvolvimento econômico. É preciso chamar a atenção para isso, porque muda a estrutura de classes brasileira. Novas franjas de camadas médias urbanas, filhas da ditadura, comparecem no cenário da estrutura de classes brasileira. São os filhos do milagre. Mas o custo do milagre era claramente um só: a superexploração da classe operária, a superexploração dos trabalhadores brasileiros. A inflexão desse regime para baixo, a crise da ditadura, começa a manifestar-se a partir de 1974.
nas eleições daquele ano, que tiveram um claro caráter plebiscitário, a oposição permitida derrotou a ditadura. E, sobretudo, o famoso milagre brasileiro mostrava a sua vulnerabilidade quando uma crise capitalista de impacto internacional se aproximava, anunciada pelo primeiro choque do petróleo em 1972, e que ia se manifestar como uma recessão nos países capitalistas desenvolvidos entre 75 e 76. Os estrategas da ditadura tiveram clareza disso e, portanto, a partir de 1974, iniciaram a implementação de um projeto de autorreforma da ditadura, que, sob o governo Geisel, chamou-se a distensão lenta, segura e gradual. E, sob o governo Figueiredo, vai ser chamada de abertura. Notem, trata-se de um projeto que implicava 3 componentes. Primeiro componente, destruir aquelas forças políticas que punham em xeque a essência do regime. Isso foi feito com relativa facilidade. Em 1971, a chamada esquerda armada estava liquidada, e entre 72 e 76, o regime tentou liquidar o PCB e o PCdoB, que eram as 2 únicas grandes organizações nacionais. Esse passo o regime deu. O segundo passo era centralizar o terrorismo estatal. As agências terroristas do Estado estavam tão autonomizadas que competiam entre si. Quem prendia mais, quem torturava mais. Era difícil saber quem era mais eficiente nisso. Sob esse aspecto, não havia um controle nacional do aparelho de terror. Com muita dificuldade, isso foi feito ainda no governo Geisel. O episódio mais conhecido é aquele que envolveu 2 militantes comunistas, que foram suicidados na cadeia. Eu me refiro a Vladimir Herzog e a Manuel Fiel Filho, ambos aqui em São Paulo, não é? Em outubro de 1975 e em janeiro de 76. Esse episódio termina com a demissão do todo-poderoso ministro Frota. Ou seja, o projeto de autorreforma do regime avançava. O que pressupunha e o que era o objetivo desse projeto? Distensionar as relações políticas, mas conservando uma superestrutura de poder inteiramente adequada à superexploração dos trabalhadores e ao descarado favorecimento aos monopólios internacionais. Faltava apenas o terceiro componente. Os 2 primeiros eu mencionei: a destruição orgânica dos partidos comunistas. O segundo elemento, a centralização da repressão. E o terceiro elemento era encontrar uma interlocução progressista, propositiva na sociedade civil brasileira. E o regime contava com um dado importantíssimo para isso. É que até então a oposição legal, porque esse regime nunca quis parecer uma gorilada latino-americana, manteve a fachada dos parlamentos funcionando, ainda que duramente controlados, mas havia uma oposição legal, representada então pelo movimento democrático brasileiro. Ora, essa oposição, desde 66, quando surge o MDB, sempre foi controlada pela burguesia. A oposição legal tinha, como seus representantes, burgueses que defendiam o Estado de Direito e que, por isso, devem ser mencionados e valorizados. Mas deve-se levar em conta que estavam dispostos a qualquer tipo de negociação para romper a carapaça terrorista do regime. Eu lembro aqui figuras como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, entre muitos, que sustentaram a luta democrática, mas atenção, a luta democrática de facções burguesas dissidentes. Estava tudo pronto
para o regime promover a sua autorreforma. Até que entrou em cena um personagem que não foi nem convidado e não era esperado. O proletariado urbano brasileiro, especialmente da sua fração mais avançada à época, que era da indústria metalomecânica do Cinturão Industrial de São Paulo. Esse personagem, que estava fora de discussão, fora do projeto de autorreforma, começa a aparecer com as suas greves, a partir de 1976, 77. O movimento grevista ganha maior ressonância a partir de 78. Em 79, ele precipita o movimento das oposições no Brasil. Introduz, e esse é o ponto importante da minha análise, introduz um protagonista que rompe com a possibilidade, que rompe com a viabilidade do projeto de autorreforma da ditadura. Com a presença desse protagonista, o projeto vira um processo que a ditadura não tem condições de controlar. Um dos sinais de que a ditadura não pôde controlar foi o terceiro CBAS. Eu voltarei a isso depois, mas quero chamar a atenção de que aquele terceiro CBAS só foi possível pelo protagonismo anterior dos segmentos operários de São Paulo. Isso significou, meus amigos, que o projeto de autorreforma da ditadura foi posto a pique pelo protagonismo operário, pelo protagonismo proletário. E é isso que vai marcar os anos 80 no Brasil. O protagonismo proletário inviabiliza o projeto de autorreforma da ditadura. E esta já não tem mais condições de reproduzir-se. A solução do colégio eleitoral, se não expressou os anseios das aspirações democráticas e populares, também não foi a solução ideal para a ditadura. Mas foi a solução ideal para a burguesia brasileira. Porque ela, de repente, tomou-se e tornou-se vítima do vírus da democracia. Antônio Hermílio de Moraes, expressão da grande burguesia associada, e também pequenos burgueses menos significativos, José Papa Júnior, Afife Domingos, essa gente, de repente, toda se tornou democrática. Até Antônio Carlos Magalhães, conhecida criatura da ditadura, despachou os militares em 1985. Notem, a nossa burguesia e seus políticos foram extremamente hábeis. Por isso não devemos caracterizar a ditadura de 64 como uma ditadura militar. Ela foi uma ditadura burguesa. A burguesia teve a habilidade de despachar os milicos para casa e o Partido da Frente Liberal continuou tranquilamente onde sempre esteve, à sombra do poder. Não é casual que o primeiro presidente da nova república tenha sido o presidente da Arena e do PDS. Mas não falemos em Sarney, porque certamente vai incomodar muita gente hoje que vê em Sarney um grande aliado. Voltemos ao essencial. Os anos 80 foram anos de luta. Os anos 80 foram anos onde reverberou a emersão da classe operária. Mas nós sabemos o que se passou em 89. Não é? A burguesia, a falta de uma alternativa sua para contrapor ao campo democrático popular, naquela época, representado pela candidatura Lula, encontrou um aventureiro. Tivemos 2 ou 3 anos de verdadeira anarquia institucional e logo depois a burguesia encontrou o seu candidato. Isso é muito importante a gente pensar no processo político do passado.
A burguesia brasileira aprendeu, com as eleições de 89, que um candidato com o seu rosto não passa nas eleições. Ela precisa de maquiagem. Ela precisa de apresentar uma outra cara. É por isso que em 94 ela apresentou um intelectual perseguido que tinha fama de esquerda e que esteve exilado. Um travesti ideológico. Que se elegeu. E não só se elegeu, se reelegeu. E fez exatamente tudo aquilo. Bom, vocês conhecem a história, não é? Esqueçam o que eu escrevi. Eu não sei se esse circuito foi interrompido. Por que é que eu fiz essa retomada? Porque foi nesse quadro histórico que o Serviço Social brasileiro deu o maior passo, no meu entender, ao longo de toda a sua história. É sobre isso que eu quero me deter. Parece-me a mim um grave equívoco imaginar que o terceiro CBAS trouxe o serviço social para a cena política. Insisto, parece-me um grave equívoco. O serviço social, desde os anos 30, sempre esteve na cena política brasileira. Sempre. Seja pela sua ineliminável dimensão política, enquanto exercício profissional, seja pelas suas escolhas e até pela sua participação política. A história do serviço social brasileiro, desde 1936, é a história de uma profissão que tem uma explícita dimensão política e, frequentemente, uma expressa dimensão partidária. É só lembrar, antes de 1964, a intensa participação de quadros do serviço social nos partidos conservadores. Por exemplo, o PDC, o Partido Democrata Cristão, que apoiou o golpe de 64 e lhe deu ministros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a atenção de vocês para o radical conservadorismo da nossa profissão nesse país. Aqui só chama a atenção pela intervenção política aquele profissional que se vincula a propostas de esquerda. Esses são agitadores, são subversivos, querem politizar, querem partidarizar a profissão. Aqueles que, ao longo da história, sempre serviram a ordem, não importa qual, esses aparecem sempre como defensores da profissionalidade. O que eu quero dizer com isso? O terceiro congresso não trouxe o serviço social para a cena política. Isso é uma mistificação. O serviço social esteve na cena política de 64 a 79. É só olhar o que foi o Cefas, o Conselho Federal de Assistentes Sociais. É só olhar a quantidade de assistentes sociais que se transformaram em serventuários do regime, não com cargos técnicos, mas com cargos políticos para os quais foram indicados. Acabemos com a história mítica de que nós fomos uma categoria de perseguidos. Isto não é verdade. A maioria da categoria profissional atravessou a ditadura sem tugir nem mugir. Mas isso não significa também que nós fomos um cordato rebanho a bater continência aos donos do poder. Já em 64, dezenas de profissionais de serviço social foram perseguidos. Na radicalização democrática que começa em 68,
dezenas de assistentes sociais, profissionais, docentes, estudantes foram vítimas do terror estatal. E no apogeu da ditadura, muitos companheiros nossos provaram, pela sua coragem, pelo seu destemor, provaram a violência do terrorismo de Estado. Muitos foram presos, muitos foram torturados, muitos perderam seus empregos, muitos foram obrigados ao exílio. Entre nós não há anjos nem demônios. Se nós observarmos a história da nossa categoria, ela foi mais ou menos igual à das outras. Onde um segmento serviu descaradamente à ditadura, um outro segmento resistiu, e a grande maioria fez aquilo que Charles Wright Mill chamava, né, de a ação do inacionário. Omitiu-se. Sob esse aspecto, a nossa história não tem nenhuma peculiaridade. Mas ela tem uma peculiaridade. Porque certamente é o menino que olha o rei e diz que está pelado, é que pode falar, não é? Eu já estou meio velho, mas gosto de fazer esse papel. A peculiaridade é que a nossa categoria foi a última, nos seus grandes fóruns, a bater de frente com a ditadura. Eu quero lembrar que desde 1969, a OAB já põe a boca no mundo. Eu quero lembrar que desde 1969, a ABI já se posicionava contra a ditadura. Eu quero lembrar que desde 69, uma parcela significativa da hierarquia da igreja brasileira, especialmente através da CNBB, se demarcava do regime. Aí a gente dá uma olhada na nossa história. Terceiro Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado no Rio de Janeiro em 1965. Parece que o Congresso se realiza na Suíça. Não há uma palavra sobre a perseguição nesse país. Aí a gente abre os nossos documentos fundacionais, não é? O Encontro de Araxá. Esse não foi na Suíça, foi na Suécia. Depois, o Encontro de Teresópolis. Esse certamente foi nos Estados Unidos. Quero lembrar que até o encontro lá do Rio de Janeiro de 78, o documento do Sumaré, quando a crise da ditadura já estava aberta, para quem quisesse enxergar, estava lá na porta, não há a menor menção. O que é peculiar entre nós é que foi muito difícil quebrar, não a repressão, mas o nosso conservadorismo. É verdade que no âmbito da universidade, numas poucas universidades, tomava corpo uma cultura de esquerda, com alguns intelectuais na transição dos anos 70 aos anos 80, abrindo um pouco horizontes. Naquilo que diz respeito ao serviço social, me parece essencial chamar a atenção para o protagonismo da PUC aqui de São Paulo. Não por acaso ela recebeu a visita do coronel Erasmo Dias. Não foi por acaso isso. Na virada dos anos 70 aos anos 80, professores como Ottaviani, professores como Florestan Fernandes, os docentes do programa de serviço social, o professor Evaldo Vieira e tantos outros, arejavam a discussão. No Rio de Janeiro não se pode perder de vista a importância da professora Miriam Limoeiro, na PUC de lá. Mas isso ainda era residual. O fato é que o serviço social, sob uma capa, uma crosta conservadora, gerou forças que puderam, numa conjuntura favorável, romper essa crosta. Eu quero chamar a atenção de vocês porque a mim me parece que
o terceiro congresso foi um fenômeno peculiar, exemplar e paradigmático. Muitos companheiros formados no pré-64 ou no imediato pós-64, em face da repressão estatal, se guardaram para quando o carnaval chegar, tá? Para pegar a velha música do Chico. Mas foram se qualificando. E quando se abrem pequenos espaços na universidade, eles podem começar a protagonizar papéis que antes lhes eram vedados, mas sobretudo no domínio profissional. Surgiu um segmento de profissionais que, pelo universalizado processo de assalariamento imposto pela ditadura, passaram a se reconhecer como profissionais assalariados, e não apenas os formais profissionais liberais do passado, em contato com as lutas trabalhadoras, em contatos com movimentos sociais, e também com o aporte, penso que a professora Marilda vai mencionar isso, de alguns colegas latino-americanos, de algumas instituições, começaram a despertar para o protagonismo político corporativo, para a organização política da categoria. De maneira pouco estruturada, intermitente, no país inteiro, ainda que de forma desigual, esses companheiros, com o renascimento do movimento operário, começaram a trabalhar na organização política da categoria. Não é por acaso, e alguém falou isso aqui hoje à tarde, que precede imediatamente ao terceiro CBAS, um terceiro encontro nacional de ativistas sindicais, aqui em São Paulo. Esses foram os fautores, esses foram aqueles que, tecendo fios vermelhos de resistência, contribuíram para criar grupos aqui em São Paulo e em menor escala pelo país inteiro, que careciam originalmente de uma articulação orgânica, mas que a precipitação da luta de classes nesse país e a imersão do movimento operário aqui em São Paulo precipitou e permitiu romper com essa crosta conservadora. Então, o que se passa no terceiro congresso, a meu juízo, não é